Olá, na aula de hoje analisaremos uma força existente entre o contato entre superfícies, uma força que tenta caracterizar macroscopicamente esse contato, uma força que está associada a opor-se a um movimento relativo ou tentativo entre superfícies e uma força que em alguns casos é desejada e outra indesejada. Essa força entre a fricção entre o existente entre as superfícies analisaremos o dia de hoje e começaremos justamente com essa animação. É uma pessoa tentando puxar essa caixa, fazendo uma força, transmitindo sua força mediante a tensão da corda. A caixa oferece uma força de fricção ou experimenta uma força de fricção com relação a essa superfície, fazendo que depois de um momento pare. Por mais que esteja aplicando uma força, necessita inicialmente aplicá-la para deslocá-la, mas posteriormente detém-se. Microscopicamente, ou a uma pequena escala, o contato entre essas duas superfícies aparentemente lisas estará cheia ou é cheia de rugosidades, e dependendo dessas rugosidades, caracteriza-se a força de atrito, propriamente entre o contato das duas superfícies específicas. Se diz que a força de atrito tem uma direção, como se representa nessa imagem, por mais que a pequena escala seja não lisa e cheia de rugosidades, as superfícies está apresentada uma direção oposta ao movimento ou à direção tentativa do movimento. Nesse caso, essa seta de esquerda a direita representa um movimento de esquerda para a direita e a força de atrito opõe-se a esse movimento para pará-lo e detê-lo e freá-lo. Mas também poderia ser na direção tentativa do movimento. Você faz uma força, mas com uma intensidade muito fraca, não suficientemente intensa para começar a deslocar a caixa sobre a superfície, e portanto a caixa não se desloca sobre a superfície que não é lisa, como consequência dessa força de atrito que caracteriza-se ou permite caracterizar macroscopicamente essas rugosidades por completo. Visto de uma escala menor, parece uma cordilheira as protuberâncias e as malformações presentes entre duas superfícies que aparentemente para nossos dedos são lisas, mas na escala minúscula não serão lisas. A força de atrito caracteriza de duas classes, começaremos pela primeira. A força de atrito estática. Então, tem-se um objeto sobre uma superfície que nesse caso não é lisa, mas o objeto está em repouso. Tem a força peso que experimenta como consequência da atração gravitacional e a superfície reage, por ser uma superfície rígida, reage criando uma força de reação, que é a força normal do contato para cima, perpendicular à direção do próprio plano. Se se faz uma força horizontal, se aplica-se uma força para tentar deslocar esse objeto, a superfície, o objeto, quando faz contato com a superfície, experimentará uma força de atrito no sentido contrário, ainda é insuficiente para começar o movimento. Imaginemos que tem alguém no sofá e chega um bebê tentando puxar o sofá e o sofá, por mais força que faça o bebê, a força aplicada é insuficiente porque o sofá tem a superfície rugosa e experimenta um atrito no sentido contrário do movimento tentativo ou na direção tentativa do movimento que o bebê deveria ou queria fazer. Ou seja, que a velocidade é nula e, portanto, estará em equilíbrio. Se a força aplicada aumentasse de intensidade, ainda assim aumenta a intensidade da força de atrito proporcional a essa intensidade, fazendo que o bloco esteja em repouso. Mas a menos que a força seja o suficientemente intensa demais para que realmente exista movimento. Ainda não foi suficientemente intensa. Quando não existe movimento e quando ainda está o objeto em repouso com a superfície, se diz que essa força é estática, uma força de atrito estática, ou seja, que não tem movimento. É capaz de aniquilar a ação de puxar, criando essa reação em relação ao contato da superfície, cuja intensidade é proporcional a algum termo associado às características macroscópicas entre ambas superfícies, que se representam com essa letra minúscula grega, o μ, e o subíndice ou subíndice S, para dizer que o atrito é estático, mas essa força é proporcional à normal.
Nesse caso, faz sentido no nosso dia a dia tentar deslocar um sofá vazio ou tentar deslocar o sofá com a família inteira sentada no sofá. Em qual das duas situações resulta mais difícil? Justamente, resulta mais difícil quando a reação é bem maior, quando há mais gente sobre o sofá e, portanto, está associado com essa intensidade da força de atrito estática, proporcional a essa normal, a reação à superfície, mas também proporcional a essa constante, a esse coeficiente, a esse número que não tem dimensões, uma grandeza que fornece uma informação física adimensional que caracteriza o contato entre as superfícies. Mas se a força aplicada fosse gigante demais, poderia criar um movimento. E nesse caso, o objeto arrasta-se ao longo dessa superfície, tem uma velocidade diferente de zero e, como consequência dessa descompensação entre as forças horizontais, cria-se uma aceleração. Com base na segunda lei de Newton, lembrando-lhes que as forças que estão a favor e em contra do movimento, pois as duas forças verticais se aniquilam entre si, mas a força aplicada está a favor e a força aplicada, a força de atrito, que está no sentido contrário, mas em soma vetorial, essa informação do sentido está justamente na informação, está embutida na representação vetorial. A força resultante dessas duas fornecerá a direção da aceleração do próprio sistema. O bloco se deslocará na força aplicada, ou na direção da força aplicada, pois pelo fato que tem mais intensidade que a força de atrito que age no sentido contrário. Ou seja, cria-se um movimento, o objeto já não estará em repouso, e nesse caso a força de atrito que tenta freá-lo chama-se atrito cinético. E lembrando-lhes que na mecânica a cinemática faz alusão à descrição do movimento, e nesse caso cinético significa que está se deslocando o objeto em relação à superfície. Em relação à superfície, sua velocidade não é zero, experimentará uma aceleração constante se a força aplicada também for uma constante. Nesse caso, a intensidade da força de atrito é justamente muito similar à anterior, mas a principal diferença é que está associada com um coeficiente de atrito cinético. Veremos quais são as diferenças entre ambos, mas também sendo proporcional com a intensidade da força normal, da reação da superfície. Nesse caso, resulta muito mais fácil aplicar a noção da força de atrito quando tem-se a roda da bicicleta e as gomas, as borrachas que tentam esmagar a parte metálica fazem uma força normal maior, por mais que se esteja deslocando a bicicleta. Quanto maior seja a força de esmagar essas borrachas, maior será a força do atrito cinético, ainda permanecendo em movimento a parte metálica em relação às borrachas. Experimentalmente se poderia analisar da seguinte forma os coeficientes de atrito e, por conseguinte, as duas representações possíveis da força de atrito, as duas manifestações possíveis. Inicialmente, o objeto está em repouso na configuração A. Aplica-se uma força de tensão para a direita, mas ainda assim a força de atrito estática é suficientemente intensa para compensar essa ação e o objeto permanecerá em repouso. Essa força de atrito aumentará linearmente com essa tensão até chegar a uma ruptura. Justamente a ruptura significaria que transforma-se de ser estático a cinético, ou seja, haverá uma força máxima para aplicar o limiar em que o movimento latente não existe, mas a partir dessa força existirá um movimento e, portanto, o objeto começará a se deslocar e não necessariamente haverá que aplicar uma força da mesma intensidade a essa máxima. Isso explica por que, às vezes, quando se desloca um sofá em casa, ou uma cama, ou um objeto muito massivo, como uma caixa, quando se fazem as mudanças, inicialmente há que fazer uma força intensa para começar o movimento, mas para manter o movimento há que fazer uma força menos intensa. É muito mais fácil manter o movimento que começar o movimento. Essas rugosidades estão associadas com, basicamente, ou essas ondulações, ou essas variações da intensidade da força de atrito cinética, está associada justamente com
as rugosidades da própria superfície. Mas, em soma, tem-se que a força de atrito expressa-se como sendo o coeficiente de atrito vezes o módulo da força normal. Nesse caso, a força de atrito estática máxima está associada com o coeficiente de atrito estático. Visto experimentalmente, seria puxar quase linearmente até chegar ao máximo e pá, começa o movimento. Para manter o movimento, não necessariamente há que fazer a força máxima para começá-lo, e depois parando. Mais uma vez, em detalhe, quase linearmente a força que aplica chega ao máximo e pá, começa o movimento. Todas essas variações pequenas estão associadas com a rugosidade da superfície e poderia ver-se os dois regimes da força de atrito estática com a força de atrito cinética. Caracteriza-se os coeficientes de atrito de duas classes, mas depende entre as superfícies. Por exemplo, o aço com aço, nessa tabela, diria-se que o coeficiente de atrito estático entre essas duas superfícies é 0,74, mas o cinético sempre será menor que o valor do coeficiente de atrito estático. Isso pelo fato que há que fazer uma menor força para manter o movimento que para começar o movimento desde o repouso. Agora, se fossem outras superfícies que nos fazem implicar a vida ou a morte no nosso dia a dia. Borracha com concreto seco, ou seja, o pneumático e o concreto da estrada. Tem um coeficiente de atrito estático igual a 1 e um coeficiente de atrito cinético, quando está se deslizando, derrapando e queimando o pneumático na superfície, um coeficiente de atrito menor. E se estivesse úmida a superfície, diminui o seu coeficiente de atrito, ou seja, em outras palavras, a aderência com a superfície resulta menor também o coeficiente de atrito cinético. Isso explica porque vários comentários ou várias campanhas de Março Amarelo dizem que a segurança vial também há que diminuir a velocidade quando os dias são chuvosos, pois a aderência dos pneumáticos com o asfalto ou com o concreto diminui como consequência dessa camada de água. Ou seja, o coeficiente de atrito, fisicamente descrito, o seu coeficiente de atrito diminui, portanto a força de atrito será menos intensa, que experimentará os pneumáticos para deter o movimento do veículo. Vamos a tentar imaginar como se caracteriza esse coeficiente de atrito estático. Vamos pensar inicialmente que tem-se um plano inclinado e está justamente com essa inclinação θ máxima. A θ máxima simboliza que o objeto não escorrega ao longo desse plano inclinado, sua velocidade ainda é nula, pois no caso de aumentar a sua inclinação, experimentará uma aceleração, se o ângulo é maior que o ângulo θ máximo. Mas ainda assim, com esse caso crítico, o máximo possível. Se diz que o objeto experimenta uma força que não poderá fugir pelo fato de estar presente ao nosso planeta Terra, é a força da atração gravitacional, a massa vezes a gravidade, o seu peso, e nessa configuração paralela e perpendicular ao plano inclinado, tem-se uma componente do peso que o tenta esmagar com a superfície, e portanto a superfície também age, criando uma força normal perpendicular à superfície, cuja intensidade é a mesma intensidade da componente perpendicular do peso em relação ao plano. E uma componente paralela que forneceria um movimento de deslizar, como acontece justamente na segunda configuração, mas ainda assim está latente, não desliza, sua velocidade é nula, está em equilíbrio. Como consequência dessa ser uma superfície não lisa, uma superfície rugosa, o objeto com relação à superfície experimentará uma força de atrito caracterizada por um coeficiente de atrito estática, ainda não começando o movimento, ainda está em repouso, tem velocidade nula, uma força de atrito estática. Ou seja, que se fazemos o somatório das forças nessa configuração desse bloco, na direção perpendicular ao plano, para cima e para baixo do plano tem-se a força normal e o peso, a componente do seu peso, na direção perpendicular ao plano, respectivamente, uma a favor e uma em contra, uma para cima e outra para baixo do plano. Como ambas se aniquilam, implicaria que está em repouso na direção perpendicular ao plano,
em repouso como consequência que a normal tem a mesma intensidade que a componente do peso perpendicular ao plano, associado com o cateto adjacente do ângulo θ, que pertence a esse vértice que compõe esse triângulo retângulo. Ou seja, que obtém-se a primeira equação da dinâmica, uma equivalência da normal com a componente do peso, uma componente do peso do bloco. Realizando o somatório das forças na direção perpendicular, há uma força que está a favor do movimento tentativo, que é deslizar, que é a componente do peso paralela ao plano, associada com o cateto oposto a esse ângulo θ máximo, menos a força de atrito. Como ambas aniquilam-se, a velocidade é nula, não há aceleração alguma, mas também implicaria que a força de atrito é equivalente a essa componente do peso que está paralela ao próprio plano. Em consequência, obtém-se a segunda equação da dinâmica. Mas sabendo que a força de atrito expressa-se em função da normal e do coeficiente de atrito estático, vale a pena substituí-la, expressá-la por extenso, conhecendo a normal e o coeficiente de atrito estático fornecido pelo problema, alguma informação numérica que caracteriza essas duas superfícies. Poderia ser um bloco de madeira sobre uma superfície de borracha, ou sobre outra madeira, ou sobre um vidro, ou sobre qualquer outra superfície, mas você pode quantificar essa aderência macroscópica entre ambas superfícies mediante esse coeficiente de atrito estático adimensional, não tem unidades. Continuando com o raciocínio, quando se faz a substituição da normal nessa expressão obtida, poderia-se dizer a normal, que foi simbolizada com um vetor de cor verde, agora será aquele cor verde para associar a normal, e poderíamos ver que há alguns termos que se podem simplificar dessa equivalência. Tanto a direita como a esquerda está massa vezes gravidade, ou seja, o seu peso. Implicaria que a informação a ser obtida será independente do próprio peso do objeto, pois não tem importância se fosse uma formiga, se fosse um elefante, ainda se esse ângulo crítico simplesmente caracterizaria o contato entre ambas superfícies de materiais diferentes. Poderia ser uma caixa, dentro da caixa uma formiga, ou poderia ser a mesma caixa, dentro da caixa uma pessoa, um menino, um elefante, independente da sua massa, ou seja, independente do seu peso, mas mantendo sempre a mesma superfície de contato. Ou seja, que em consequência tem-se que o coeficiente de atrito estático está associado com a tangente desse ângulo máximo, esse ângulo que, a partir desse limiar, começa a deslizar o objeto ao longo do plano inclinado. Essa situação implicaria que é um número, mas um número positivo. Os ângulos entre 0 e um plano inclinado deixaria de ter inclinação justamente quando o ângulo é 90 graus. Mas nesse caso, 90 graus é uma parede, não é um plano inclinado. Então, nessa situação, como poder analisar fisicamente esse comportamento do coeficiente de atrito em relação a esse ângulo máximo? Pois se as superfícies variam, poderia ser que o ângulo também variasse. Entre duas superfícies de borracha, poderia ser muito mais íngreme o plano. E se fosse dois metais, poderia ser muito mais raso o plano para que escorregue a superfície e o bloco metálico. Então, comecemos fazendo o gráfico, representando graficamente o comportamento do coeficiente de atrito entre ângulos máximos de 0 a 45 graus. Se o objeto começasse a deslizar por uma superfície quando o ângulo aumentaria um pouco a mais do valor de 45 graus, ou seja, sendo o seu ângulo máximo crítico máximo 45, significaria que seu coeficiente de atrito estático seja 1. Para valores menores, menor que 1. Mas ainda assim, qual será o valor de 2? O coeficiente de atrito, uma superfície super aderente. Nesse caso, seria um ângulo íngreme de quase 65 graus. Mas se fosse ainda mais, aumentasse a inclinação. Então, se aumentasse a inclinação, haveria coeficiente de atrito de 10. De 10? Se fosse velcro, bastante aderente, mas o objeto muito íngreme e ainda não escorrega, um ângulo quase 90, um coeficiente de atrito
gigante, esmagador. Ou seja, que fisicamente diria-se que há um plano inclinado com um ângulo muito próximo a 90 graus e o objeto não escorrega dessa superfície. Fisicamente diria-se que a superfície e esse objeto se caracterizam o coeficiente de atrito, ou se caracteriza a sua força de atrito com um coeficiente de atrito gigantesco, tendendo para o infinito à medida que o plano inclinado torna-se uma parede, justamente com um ângulo de 90 graus, mas nunca sendo 90, pelo fato que uma parede fisicamente não é um plano inclinado. Poderia ser 89,99 graus. Ainda assim, tem uma pequena diferença de uma centésima parte. Mas essa noção nos permitiria, no laboratório de física, determinar o ângulo máximo fazendo essa experiência, pondo um objeto, nesse caso duas superfícies de papelão, e pondo uma massa, nesse caso um bloco metálico, e registrando o ângulo máximo, onde começa a deslizar, próximo a 13 graus. Ou seja, que entre essas duas superfícies de papelão, o coeficiente de atrito entre papelão com papelão é justamente a tangente do ângulo 13 graus, um valor inferior à unidade. Alguns exemplos diários da força de atrito seria no nosso caminhar. Por exemplo, a nossa ação é ir, como mostra-se nessa imagem à direita, ir para frente no sentido do movimento. Mas a força de atrito age no sentido relativo ao movimento entre as superfícies. Por mais que estejamos deslocando-nos para frente, a força de atrito age na direção para frente. E por quê? Justamente porque quando caminhamos, nos impulsionamos a ir para frente, mandamos nossa ação é pôr o pé no chão e mandar o pé para trás. Mas como consequência da força de atrito, cria-se esse desgaste na sola, na parte inferior, e a força do contato, do atrito, nos impede que o pé escorregue para trás, criando essa força no sentido contrário da direção tentativa do movimento. Isso explica porque cada vez que caminhamos, e por mais que caminhemos num escritório com uma superfície muito bonita e bem charmosa, depois de um tempo a sola dos sapatos gasta-se, justamente nesse contato onde mais gasta-se, porque caminhar significa fazer uma aderência com a superfície, e para que o pé e o sapato não escorreguem e não nos deixe cair e não nos batamos a nossa boca contra o planeta, a força de atrito fará que justamente faça essa aderência, ou implicará na criação dessa aderência com a superfície. Depende muito da sola, depende do contato entre as superfícies, de ser um concreto, uma borracha, ou de ser um chinelo com sabão e no banheiro. Escorrega muito, muito liso. Mas, nessa situação, é no sentido contrário à direção tentativa do deslocamento. Por isso que a força de atrito age para frente, ou apresenta uma direção de esquerda a direita, na mesma direção e sentido do movimento da pessoa, mas o movimento relativo do sapato é no sentido contrário. Outro exemplo onde não se deseja atrito é justamente essas antiaderentes, essas frigideiras. Então, escorrega, uma maravilha para cozinhar, tudo que se põe aí escorrega-se por completo, os ovos fritos saem super fáceis, mas tem um coeficiente de atrito do Teflon tão pequeno que não necessita se passar óleo para que os objetos não se aderam nessas superfícies. Em outros exemplos, onde se realmente necessitamos da força de atrito, é para nos deslocar nos veículos, ou seja, o veículo com a velocidade de esquerda para a direita, vetorialmente a força de atrito supondo que a tração do veículo seja 4x4. Ambas rodas rodam ou têm a tração com a mesma intensidade da força fornecida pelo motor. Ou seja, que existe uma força de atrito de esquerda para a direita, na mesma direção da velocidade. Mas por quê? Porque localmente o pneumático giraria no sentido horário, mas para não girar no sentido horário, para se deslocar para frente, deveria existir uma força de atrito que faça um impedimento de girar nesse sentido horário do pneumático, ou seja, criando uma força de atrito no contato entre as superfícies no sentido contrário, para que pelo menos o contato do pneumático com a superfície seja com velocidade nula, permitindo ter uma ótima tração.
entre a superfície, uma ótima aderência. Nesse caso, se se faz as forças que agem sobre os pneumáticos, são as forças de atrito, mas também são consequências de ter uma normal à superfície das forças dos pneumáticos frontais, traseiros, mas também essa força normal é consequência do peso do próprio veículo. Em um diagrama de corpo livre, tem-se que o peso do veículo de cima para baixo, as duas forças normais, se a massa do veículo é distribuída homogeneamente, então, ambas forças normais, dianteira e traseira, têm a mesma intensidade, aniquilando a ação da puxada para baixo ou do peso do próprio veículo, e as forças de atrito permitirão que o objeto se desloque de esquerda para a direita. Em algumas situações, deseja-se que essa força de atrito seja o máximo possível. Justamente é esse processo que está aqui, o fenômeno, ou esse sistema de frenagem ABS. Sem o ABS, bloqueia-se a superfície, experimentando força de atrito cinética, com um coeficiente menor, uma menor intensidade da força de atrito, fazendo que escorregue e percorra uma maior distância, por mais que as rodas estejam bloqueadas, e perda a direção. Quando tem esse sistema ABS, pelo menos faz uma frenagem sincronizada, uma abertura e fechadura do sistema de frenagem, e impede o bloqueio, e que pelo menos faça um contato com a superfície com velocidade nula, não deslizando, garantindo sempre o coeficiente de atrito estático e, portanto, a força de atrito estática, muito maior que a cinética. O exemplo número 10. Determinar o módulo da força mínima a ser aplicada sobre uma caixa de massa M para que não deslize sobre uma parede cujo coeficiente de atrito estático é 0,8, 0,80. Então, tem-se uma caixa com seu próprio peso em contato com essa superfície para não escorregar. A superfície experimenta com esse objeto, o objeto experimenta em relação à superfície essa força de atrito, e como a pessoa está esmagando a caixa, aplica uma força e a superfície reage com uma força no sentido contrário. Representando o diagrama de corpo livre das forças que agem, há uma força que é vital, que estará presente a atração gravitacional, o peso do próprio objeto. E para cima, tem-se a força de atrito criada pelo contato entre as duas superfícies, mas no sentido paralelo à superfície, impedindo que o objeto deslize-se por completo se a força de atrito tem a mesma intensidade que o próprio peso. A força de ação da mão de esmagar o objeto contra a parede cria uma força de reação que é justamente anormal, no sentido contrário, mas com a mesma intensidade. Se o objeto é rígido e não é uma caixa de papelão que deforma-se. Se sendo o objeto rígido, tem-se a mesma intensidade. Ou seja, que o somatório das forças que agem no eixo vertical, para cima tem-se a força de atrito, seu módulo, e para baixo, o peso. Se ambas se aniquilam, implicaria que a força de atrito deverá ter o mesmo módulo que o peso do próprio objeto, sendo essa a primeira equação da dinâmica. As forças no eixo horizontal, no eixo X, uma força de esquerda para a direita, a força aplicada, menos a normal, fazendo que, ou implicando que a normal e a força tenham a mesma intensidade, ou seja, a segunda equação da dinâmica. Nesse caso, o módulo da força de atrito sabe-se e se poderá expressar mediante o seu coeficiente de atrito vezes a normal. O valor do coeficiente de atrito é 0,80 e a normal é equivalente à força aplicada. E a força de atrito deveria e deverá ser equivalente ao seu peso do objeto, para que esteja em repouso e não possa deslizar. Não deslize, como menciona o problema. Nesse caso, qual será a intensidade da força? Calculando-a mediante essa equivalência, tem-se que a força a ser aplicada, a mínima necessária, será equivalente ao peso do próprio objeto dividido pelo coeficiente de atrito. Mas como o coeficiente é um número inferior à unidade, obtém-se uma força com um resultado maior que o próprio peso. Nesse caso, o peso dividido por 0,8 resultará sendo uma força a ser aplicada de esquerda para a direita com uma intensidade 1,25 vezes a massa vezes a gravidade, ou seja, o peso do próprio bloco. Diria-se que haverá que aplicar uma força 125 vezes,
um 25% a mais do peso, além do próprio peso, um 25% a mais, para manter esse objeto em repouso, fazendo contato com essa superfície. Ou fazer uma força de o peso mais um 25% a mais. A interpretação física há várias opções, mas pelo menos me farei entender que há que fazer uma força com uma maior intensidade que o próprio peso do objeto a ser suportado nesse contato. O problema número 11. Se diz que um bloco de massa B está suspenso por um fio de aço inextensível e de massa desprezível, como amostra-se nessa imagem. O objeto de massa B pendurado, o qual curva-se mediante uma roldana a esse fio e está preso a um objeto de massa MA. Sobre uma mesa rugosa, o bloco de massa MA, que está preso no mesmo fio de aço, se o bloco experimenta uma força de atrito cinética, ou seja, ambos estão em movimento, um está escorregando, um está caindo com uma aceleração de cima para baixo, e o outro está acelerando de esquerda para a direita, há movimento, portanto a velocidade não é constante e a velocidade é diferente de zero, experimentará uma força de atrito cinética, caracterizada por esse coeficiente de atrito cinético, μc. Qual será o valor, a intensidade da aceleração do sistema? Quanto vale essa aceleração? Sabe-se o sentido representado visualmente pelos vetores, mas quão acelerado é o sistema? Para aquilo, comecemos analisando as forças que agem sobre o bloco A. Nesse caso, no eixo vertical, tem-se a normal que reage em relação a essa força-peso, ou seja, a força normal menos o peso fará que o objeto esteja, diríamos que está em repouso, no eixo vertical, no que experimentará aceleração, as forças se aniquilam. Ou seja, que a normal será equivalente ao peso do objeto A. Ao longo do eixo X, de esquerda para a direita, há uma força a favor do movimento, a tensão, menos a força de atrito. E como não se aniquilam entre si, essa descompensação das forças cria uma aceleração. É a causa da aceleração, a força de tensão maior que a força de atrito cinética. A massa do objeto A vezes a aceleração que experimenta o conjunto completo. Nesse caso, se poderá expressar com base a definição da força de atrito como sendo a normal vezes o coeficiente de atrito cinético, obtendo, nessa situação, a segunda equação da cinemática, sabendo que a normal é equivalente ao próprio peso do objeto A, ou seja, a tensão menos a força de atrito equivalente à massa vezes a aceleração que o próprio bloco experimenta. Para o bloco B, que está pendurado, tem-se uma força A no sentido positivo do eixo Y, a favor do eixo Y, a tensão, e no sentido negativo, o próprio peso do objeto, e sua aceleração de cima para baixo, implicando que seja no sentido negativo do eixo Y, de cima para baixo, o objeto de massa MB. Essa daqui resulta sendo a terceira equação da dinâmica. Mas a ideia será expressar dessa terceira, pelo fato de ser mais simples, não tem o coeficiente de atrito e simplesmente a massa do bloco B, expressar a tensão em função dessa aceleração. Pois a ideia é determinar a aceleração, mas não se sabe quanto vale a tensão. Então, há duas equações, a equação 2 e a equação 3, que associam-se entre si mediante a tensão e a aceleração, duas incógnitas, mas há duas equações independentes entre si. Se isolamos a tensão da terceira, poder-se expressar a tensão, a intensidade da força de tensão em relação a essa aceleração. Em outras palavras, expressa-se uma incógnita em função de outra incógnita. Para quê? Pois isolando essa tensão, se poderá substituir essa tensão na equação número 2, e onde tem o termo da intensidade da tensão, poderá se expressar a tensão justamente mediante a obtida da equação número 3. Mas se se faz essa escrita e visualizando-a com cores diferentes, pois a tensão visualmente é de cor azul, tem-se alguns elementos que estão com a aceleração. E os outros simplesmente têm a gravidade, a massa e o coeficiente de atrito. Deixando os elementos com a aceleração à direita e à esquerda os restantes que têm a gravidade, observa-se que há elementos comuns, há termos comuns
à direita e também algum termo comum à esquerda. À direita em comum está a aceleração e à esquerda em comum tem-se a gravidade. Deixando esse elemento em evidência, elemento comum, à direita a aceleração e à esquerda a gravidade, poderá-se expressar a aceleração com esse elemento que a multiplica, simplesmente passando esse elemento dividindo a esquerda, ou seja, que a aceleração será a razão entre uma subtração de massa de massa menos massa, pois o coeficiente de atrito não tem unidades, dividido pela massa total do sistema, ou seja, esse fator completo não tem números, esse elemento completo não tem dimensão, simplesmente é um número. Quilogramos dividido por quilogramas é exatamente um número. Nesse caso, esse número vezes a gravidade. A aceleração da gravidade dirá que acelerará a 1/10, a metade, a uma fração da gravidade esse conjunto de blocos se a massa A é muito maior que a massa B, então ainda assim poderia ser que a aceleração fosse muito pequena, mas mensurável. Se a massa B fosse gigante demais, nesse caso, fazendo o raciocínio para esse termo, aceleraria muito rápido, nesse caso, a uma aceleração equivalente à gravidade. Mas tudo depende dos valores numéricos da massa A e da massa B. Tínhamos feito anteriormente um processo muito similar sem a aceleração. A principal diferença agora será essa aceleração. Esse termo de força de atrito, perdão. Tínhamos feito um processo muito similar sem a força de atrito e agora surgirá um elemento que subtrai no numerador, implicando que, quando há força de atrito, a aceleração, ou seu módulo, será menor, pelo fato que não deslizará muito fácil sobre a superfície. Mas ainda assim, aproveitando esse resultado da aceleração, poder-se determinar quanto vale a tensão. Ou seja, tem-se aceleração, determina-se o módulo da tensão, substituindo onde tinha aceleração o resultado anterior, a aceleração, de cor alaranjado. Nesse caso, expressando por extenso, teria-se justamente a aceleração, mas observando detalhadamente, tem elementos comuns. A massa do bloco B vezes a gravidade, a massa do bloco B vezes a gravidade. Deixando esses elementos comuns em evidência, diria-se que está no primeiro uma vez, daqui a pouco me faço entender porque tem o número 1 em amarelo, e no segundo elemento está justamente por esse fator. Agora bem, por que está em amarelo? Porque se faz uma subtração de um número menos um fracionário, um número fracionário. Não se pode fazer a menos que ambos sejam números fracionários, com numerador e denominador. Mas, em invariante, o número se divide-se pelo número 1. Nesse caso, resulta sendo a mesma informação. O número 1 menos e dividido por 1 tem esse numerador e denominador. E dessa forma, a subtração de dois fracionários com um denominador comum a ambos e no numerador tendo elemento comum também, observa-se que a massa de B com B aniquilam-se, mas também, depois desse processo, pelo fato de ser negativo agir sobre massa B, resultando ser negativa, e esse negativo com esse negativo agirá no último termo, tornando-o positivo, tem-se que há dois termos com a massa de A poder-se deixar em evidência. Nesse caso, a tensão resultará sendo esse fator entre as massas, mas esse daqui no numerador será massa ao quadrado, quilogramas vezes quilogramas, dividido pela massa total, quilogramas, fornecendo quilogramas vezes a aceleração, newtons de força, vezes esse elemento novo, 1 mais o coeficiente de atrito cinético, implicando que a tensão, quando a força de atrito aumenta, também implicaria que a força de atrito faz que a aceleração seja menor se o comparássemos quando se fez a análise com uma superfície lisa, onde não tem coeficiente de atrito, portanto a tensão não aumentará, e se não tem coeficiente de atrito cinético, a aceleração não diminuirá. Se me faço entender, essa será a animação que resume o processo em si, a força de tensão, força de atrito, peso anormal, o acelerando de esquerda para a direita, o objeto pendurado, equiparando as forças, fazendo raciocínio, calcular-se a aceleração para que o objeto ou conjunto desloque-se com uma aceleração constante para ambos blocos. Continuando com a descrição da dinâmica, tem-se um movimento circular.
Então, vamos imaginar que tem-se um livro e faz o livro de física preso a uma corda, e essa corda experimenta uma tensão em virtude de que se está fazendo um percurso circular, por mais que a tensão seja perpendicular ao plano. Simplesmente analisaremos o que acontece ao longo desse plano. Há uma força que sempre age ao centro da circunferência circular. E essa força, a única que está presente no próprio plano, o somatório de todas as forças, mas somente há uma que está presente no próprio plano, nessa situação, tem-se que essa força que aponta ao centro chama-se força centrípeta, e a causa e a razão principal para criar uma aceleração centrípeta. Nessa situação, a origem da aceleração centrípeta é a força centrípeta. E as consequências de uma aceleração centrípeta é que o objeto faça um percurso circular com módulo da velocidade constante, mas a sua direção não seja sempre a mesma, não seja constante. Vamos aplicar essas noções para essa máquina, uma centrífuga. Uma centrífuga para separar as amostras de sangue. Vamos supor que há uma formiga dentro desse tubo de ensaio. Uma formiga, sabendo que a máquina gira 60.000 rotações por minuto, ou revoluções por minuto, que a distância do final do tubo de ensaio até o eixo do giro é de 10 centímetros, e que a massa da formiga é meia grama, muito pequena, mas ainda assim mensurável a sua massa. Tem-se em consequência que a massa da formiga é bem minúscula, mas tendo essas informações iniciais, haverá que reescrever justamente a velocidade do giro, porque são 60.000 rotações por minuto. 60.000 é uma grandeza, é um número. Rotações de 2π radianos por minuto. Mas como expressar essa informação no Sistema Internacional de Medidas? O tempo, ou seja, por segundo, quantos giros por segundo fará, tem o seu fator de conversão de minutos para segundos e, portanto, obtém-se ou resulta em uma velocidade angular, uma velocidade do giro de 2π vezes 10 à terceira potência, ou seja, 2π vezes 1000 radianos por segundo. Onde o módulo da aceleração centrípeta está associada com a velocidade na periferia circular, a velocidade do percurso circular, cuja direção é tangente à trajetória, a velocidade tangencial ao quadrado, ou seu módulo ao quadrado, dividido pelo raio da curvatura circular. E a velocidade tangencial sendo proporcional à velocidade angular. Nesse caso, se o raio é muito pequeno, gira uma velocidade pequena, mas se o raio é muito grande, girará ou percorrerá e se deslocará na trajetória circular com uma rapidez em módulo, ou uma velocidade em módulo muito maior, proporcional ao raio. Ou seja, se a velocidade tangencial expressa-se dessa forma, implicará que a aceleração centrípeta possa ser expressa em relação a essa grandeza física angular, a sua velocidade do giro da máquina, a velocidade angular. Simplificando o raio ao quadrado e justamente essa segunda potência agindo em ambos termos que estão se multiplicando, poderá-se simplificar um raio à segunda potência com um raio no denominador, e a aceleração centrípeta será proporcional ao raio vezes a velocidade angular ao quadrado. Substituindo os termos anteriores, tem-se o raio, uma décima de metro, tem-se a velocidade angular ao quadrado, ou seja, 2π à segunda potência, 10.000 vezes 1000, 1 milhão, ou seja, 1 com 6 zeros, 10 à sexta potência, e segundos ao quadrado, mas sendo negativos pelo fato que estão dividindo por segundos ao quadrado. Lembrando-lhes que radianos não fazem alusão a nenhuma unidade de medida física. Nesse caso, teria-se que metros por segundo ao quadrado, unidade de aceleração centrípeta, cujo valor numérico, deixando 2π em evidência, será proporcional a 100.000 vezes 2π todo ao quadrado. Quanto vale a força que experimenta a formiga, a força centrípeta? A força necessária para que a formiga faça o percurso circular. Nesse caso, a força centrípeta é equivalente à massa vezes a aceleração centrípeta que experimenta a formiga. A massa da formiga é uma milésima parte da quilograma, mas nesse caso a metade de uma milésima parte da quilograma, e a aceleração centrípeta, já levando a segunda potência
o 2π ao quadrado, 4π quadrado, multiplicando os elementos, mas considerando que quilogramas, metros por segundo ao quadrado são unidades de força, newtons, tem-se em consequência, depois de alguns processos algébricos de multiplicação, que é uma força esmagadora. A formiga que experimentará uma força gigante, esmagadora, que tem um valor próximo a 500 newtons, por volta disso, ou 2 vezes π ao quadrado, bastante grande. Não sei, façam os cálculos numéricos, mas é um valor esmagador. O que implica aquilo? Que a formiga experimenta uma força esmagadora para fazer um percurso circular de raio de 10 centímetros com uma velocidade angular girando 60.000 vezes por segundo, ou fazendo 2π vezes 1000 rotações por segundo, radianos por segundo, bastante grande, ou em outras palavras, 1000 rotações por segundo, bastante rápido o seu giro, portanto experimentará uma força que a esmagará completo contra a base do recipiente de amostras. Mas a ideia não é pôr uma formiga nessa parte final. A ideia é usar essa informação física, esse princípio físico, para separar os elementos que compõem o nosso sangue. O sangue, uma substância que não é pura, é uma mistura homogênea, mas há que separá-la. Justamente os objetos, os elementos mais densos, de mais massa, de mais densidade, decantam, e esse processo de decantação acelera-se, acontece em um menor lapso, quando justamente a amostra experimenta uma aceleração centrípeta muito maior, fazendo com que os objetos mais massivos decantem e os menos massivos fiquem boiando. Nesse caso, o plasma e os glóbulos vermelhos. Ou seja, acelerar o processo de decantação e não esperar dias e horas ou dias para que o sangue coagule e, nesse caso, separa-se por completo as suas componentes. Também poderia ser usado para criar um paraboloide, uma função matemática, uma parábola de revolução. Poderiam ser os coeficientes diferentes, mas nesse caso um paraboloide é justamente essa representação, o mesmo princípio que tem, ou a mesma figura que tem das antenas parabólicas. Mas como criar esse paraboloide? A ideia é ter um aquário, um recipiente com água colorida e pô-lo a girar em relação a esse centro, a essa plataforma, a esse eixo do giro. Como não tem uma corda que o mantenha preso, haverá que existir outra compensação, ou seja, existirá uma abertura entre as massas de água, e não pelo fato de Moisés passar o mar vermelho. Então, nesse caso, abrem-se as águas como consequência do giro, experimentando uma força centrípeta que está associada com a inclinação dessa massa de água, que compensa justamente o giro, ou que cria, ou como consequência do giro, cria-se essa força centrípeta. E muitos de vocês têm escutado a força centrífuga. Então, nessa situação, somos um observador daqui, um observador em repouso, e descrevemos o sistema com uma força centrípeta. Mas se fosse de dentro do sistema, dentro de uma plataforma girando, de um referencial físico que não está em repouso, que experimenta uma aceleração constante e sempre está variando sua velocidade. Então, nessa placa transparente, tem-se uma massa de água colorida e dessa forma se consegue ver uma abertura. Essa abertura tem um formato, uma curva parabólica, uma parábola. Mas visto de dentro, como surge essa abertura? Visto de dentro de um referencial não inercial, se diz que a força é centrífuga, para fora. Mas visto de fora, é uma força centrípeta, para dentro. Então, quando você faz uma curva no veículo e gira-se muito rápido, às vezes as pessoas experimentam de dentro uma força para fora, mas é uma força centrífuga, pelo fato que o referencial é o próprio veículo e é um referencial não inercial. Mas visto de fora é uma força centrípeta. Tem esse raciocínio. Duas rolhas. Por que aproximam-se entre si? Justamente, aí eles deixam a questão, a dúvida. Por que aproximam-se entre si se estão girando? Deveriam afastar-se. A massa de água afasta-se, mas tentam boiar.
e boiar em relação a essa superfície que está sendo criada, esse pedaço de paraboloide. Com base nesse raciocínio, finalizamos a aula de hoje e nos veremos numa próxima.